Bom dia, turma! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bem, hoje é a nossa primeira aula virtual, né? É a maneira alternativa que nós temos de continuar nossas aulas, depois de algum tempo parado, por causa dessa quarentena aí, dessa pandemia que está ocorrendo, da gente conseguir prosseguir com nossos estudos, não é isso? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre equação do segundo grau, tá bom? Então, primeiramente, eu vou definir o que é a equação do segundo grau. Então, qualquer equação que a gente possa escrever na forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são números reais e o a é diferente de zero, a gente chama de equação do segundo grau, tá? É denominada equação do segundo grau ou equação quadrática, tá bom? Bem, quando a gente tem uma equação, o nosso objetivo é descobrir as raízes dessa equação, ou o zero dessa equação. Isso significa que a gente quer achar o número que, quando substituído no lugar da letra, esse número satisfaz a equação, ou seja, a igualdade é satisfeita. Tá? Na equação do segundo grau, nós temos o a, o b e o c. São os coeficientes da equação. Sendo que o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente. Tá? É o número que fica sozinho, não multiplica nenhuma outra letra. O x é nossa incógnita, é um número desconhecido. Okay? É ele que a gente quer descobrir o valor. Tá? Qual é o valor numérico dele. Esse a ele sempre tem que ser diferente de zero, porque se esse a for igual a zero, então essa parcela aqui, ax² vai ser zero, então a gente não vai ter uma equação do segundo grau, mas sim uma do primeiro grau. Então o a tem que ser diferente de zero. O b e o c, eles podem ser zero, não tem problema. Sendo que quando o c é zero ou o b é zero, a gente diz que a equação está na forma incompleta. Ok? Só que na aula de hoje a gente vai falar sobre equações na forma completa mesmo, onde o a, o b e o c são diferentes de zero. Beleza? Existe uma fórmula, tá, que ela resolve essa equação, ela determina as raízes dessa equação, né, os zeros dessa equação. Ela acha o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Aqui no Brasil, essa fórmula é conhecida como fórmula de Bhaskara. Bom, essa fórmula ela consiste em você pegar os coeficientes da equação, tá, e fazendo operações com esses coeficientes, a gente consegue determinar o valor das raízes da equação. Que operações são essas? Primeiro, a gente calcula um discriminante delta, que é representado por uma letra grega maiúscula, chamada delta, onde esse número a gente calcula da seguinte forma. A gente pega o b, eleva ao quadrado, depois subtrai do quádruplo de a vezes c. Isso vai dar um número que a gente vai retornar aqui agora para essa fórmula, e a gente vai pegar o b, lá da fórmula, vai trocar o sinal dele, tá? A gente representa isso como menos b, depois vai somar ou subtrair, tá? São duas operações aqui, uma de soma e uma de subtração, com a raiz quadrada desse delta, e vai dividir pelo dobro de a. Tá aí até mais um motivo por que o a não pode ser zero, né? Porque vai dividir pelo dobro de a. Se o a fosse zero, o dobro de zero é zero. E a gente sabe que não existe divisão por zero, né? Beleza. O que significa o símbolo de mais ou menos? Esse símbolo de mais ou menos aqui, ele significa que o x ele pode assumir até dois valores. Tá? Ele pode assumir um valor quando eu utilizo o sinal de mais da fórmula e um outro valor quando eu utilizo o sinal de menos da fórmula. Um desses valores eu chamo de x1, então x1 aqui seria menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e outro valor eu chamo de x2, então aqui o x2 seria menos b menos a raiz de delta sobre 2a. E isso vai me dar, no máximo, duas raízes, e essas raízes vão formar um conjunto que eu chamo de conjunto de solução. Né? Então eu respondo que o conjunto de solução dessa equação é S de solução, igual a x1, x2, ou x2, x1. A ordem aqui não é importante, certo? Então, vamos agora pensar um pouco na condição de existência das raízes da equação. A gente sabe que lá na fórmula tem uma raiz quadrada de delta aparecendo lá.
E a gente sabe que nos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? E sempre quando você tem um número, só existem 3 possibilidades para ele. Ou ele é negativo, ou ele é zero, ou ele é positivo, ok? Então, a gente vai dividir em 3 casos. Primeiro caso, esse delta é negativo. Então, não teremos raízes reais. Por quê? Porque quando a gente voltar aqui na fórmula e tentar substituir o valor do delta aqui dentro desse radical, nós vamos ter uma raiz quadrada. E se esse número aqui dentro for negativo, então a gente não está falando de números reais, porque nos números reais não existe a raiz quadrada de número negativo. Então, quando esse delta é negativo, simplesmente não existem as raízes, certo? A segunda coisa que pode acontecer é o delta ser igual a zero. Se o delta for igual a zero, aí as duas raízes vão ser iguais. Por quê? Porque como aqui eu tenho raiz de delta, quanto que é a raiz de zero? É zero, né? Então aqui eu vou ter menos b mais zero, que dá menos b. E aqui eu vou ter menos b menos zero, que também é menos b, ou seja, as duas raízes vão ser iguais. O x1 vai ser igual ao x2. Então a gente fala que tem duas raízes iguais ou apenas uma raiz. Na terceira coisa que pode acontecer é o delta ser maior do que zero. Aí sim, se o delta for maior que zero, nós teremos duas raízes distintas, né? A equação vai ter duas raízes e as duas uma diferente da outra. Vamos ver um exemplo aqui agora? Ok. Bem, aqui pede para determinar as raízes das equações abaixo, caso elas existam, né? Porque a gente já viu que se o delta for negativo, não existem raízes, não vão existir, certo? Então vamos lá. Exemplo A. No exemplo A, a gente vai pegar aqui. O exemplo A diz que 3x² menos 21x mais 30 é igual a zero. Então a primeira coisa que eu faço é identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá? É a primeira coisa. Achar os coeficientes do x², os coeficientes do x e o termo independente, que é o C. Então aqui a gente observa que o A ele é igual a 3, porque o número que multiplica o x² aqui é o 3. O B é igual a menos 21, porque o número que está multiplicando o x é o menos 21. E o C é o 30, que é o número sozinho, o termo independente. Agora a gente vai substituir na fórmula. A primeira coisa que a gente faz é calcular o delta, que é dado sempre por essa fórmula aqui. B² menos 4ac. Então, substituindo na fórmula, a gente tem aqui, ó, no lugar do B, a gente põe o menos 21. Percebe que eu coloquei um parênteses aqui, não foi? Por quê? Porque como o B é negativo, se eu não coloco o parênteses aqui, vai ficar apenas o 21 elevado ao quadrado. Certo? E quem está elevado ao quadrado na fórmula não é apenas o menos 21, mas é apenas o 21, mas é o menos 21. Por quê? Porque é o B que está elevado ao quadrado. E como o B é menos 21, eu preciso colocar um parênteses para indicar que o menos 21 está elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho B² menos 4ac. O A é igual a 3, o C é igual a 30. Fazendo as contas, menos 21 ao quadrado dá 441. Menos 4 vezes 3 vezes 30 dá menos 360. 441 menos 360 dá igual a 81. Número maior do que zero. Logo, positivo. O que isso significa? Que nós teremos duas raízes reais diferentes, distintas uma da outra. Que raízes são essas? Vamos calcular. Para isso, a gente vai usar a fórmula aqui de baixo para aqui. Ó. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre o dobro de A. Onde tem B, a gente vai botar o menos 21. Observe que aqui de novo eu coloquei o parênteses. Por quê? Porque o B é negativo. Então, eu tenho menos B, menos 21, porque o B é menos 21. Mais ou menos raiz quadrada de 81, que foi o delta, que a gente calculou aqui. Né? O delta vale 81. Então, raiz quadrada de delta sobre o dobro de A. O A é igual a 3. Então, aqui eu tenho um sinal de menos antecedendo o parênteses. Então, eu troco o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, isso aqui vai ficar positivo. E raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, eu tenho 21 mais ou menos 9 sobre o dobro de 3. 2 vezes 3 igual a 6. Então, x é igual a 21 mais ou menos 9 sobre 6.
Isso vai nos dar duas raízes, tá? Como eu falei lá no início. Uma a gente vai usar o mais, a operação de adição. A outra a gente vai usar o menos, a operação de subtração. Aqui a gente chamou de x1, onde a gente vai usar o mais, e chamou de x2, onde a gente vai usar o menos. Então, x1 é igual a 21 mais 9 sobre 6, que vai ser igual a 30 sobre 6, que significa 30 dividido para 6. Isso dá igual a 5. Então, x1 é igual a 5. E o x2? x2 vai ser igual a 21 menos 9 dividido para 6. Isso vai ser igual a 12 dividido para 6, que dá igual a 2. Então, x1, x2 é igual a 2. Logo, o conjunto de solução é x1 igual a 5 e x2 igual a 2. Então, no conjunto de solução, eu boto S igual a 2 e 5. Tá? Eu poderia também colocar 5 e 2. Dá no mesmo. Num conjunto, a ordem dos elementos não altera o conjunto. Então, a solução, 2 e 5. Beleza? Vamos ver mais um exemplo agora. Mas antes da gente ver o próximo exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar uma provinha real rapidinho, só para a gente entender legal o que significa ter encontrado as raízes dessa equação. Bem, se eu pegar o x nessa equação, e substituir por 2 ou por 5, se o 2 e o 5 são raízes, e de fato são, que nós já fizemos as contas e encontramos, então tem que satisfazer a equação. Então aqui a gente vai substituir o x por 2. Então onde tem x, a gente vai tirar o x e vai colocar 2. Tá? Então aqui dá a equação, 3x² menos 21x mais 30 é igual a, tem que dar 0. Se não der 0 é porque não é a raiz da equação. Então onde tem um x, eu vou botar o 2, tá vendo? 3x² fica 3 vezes 2 ao quadrado. Menos 21x fica menos 21 vezes 2. Mais 30, mais 30. Isso é igual a 3 vezes 4, porque 2 ao quadrado é 4, menos 21 vezes 2, mais 30. Isso é igual a 12, que 3 vezes 4 é 12, menos 42, porque 21 vezes 2 é 42, mais 30. Lembrando que primeiro eu resolvo as multiplicações, por último, as adições e subtrações. Então, por fim, eu tenho 12 menos 42 dá menos 30, mais 30. Isso é igual a 0. Então, daqui a gente conclui que, de fato, 2 é a raiz da equação. Vamos ver para o 5 agora. Onde tem x, eu coloco o que no lugar? O 5. Então, aqui onde tem o x, vou tirar o x e vou colocar o 5. Então, aqui é 3x², vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. Menos 21 vezes x, aqui 21 vezes 5, mais 30. Tem que dar 0, se não der 0, está errado. 5 ao quadrado é 25, então 3 vezes 25, menos 21 vezes 5, mais 30. 3 vezes 5, 75. 21 vezes 5, 105. 75 menos 105, mais 30. 75 menos 105... 75 menos 105 dá igual a menos 30. Menos 30 mais 30 é igual a 0. De fato, o 5 também é raiz. Então, foi só uma provinha real que a gente tirou para verificar que, de fato, o 2 e o 5 são raízes dessa equação. Tá? Então, toda vez que a gente tiver dúvida nas contas, será que a gente errou alguma conta? Será que a gente encontrou a raiz correta? Esse número está estranho, estou com um pouco de dúvida. A gente pode ir lá e tirar a prova real, conferir para ver se realmente o valor que a gente encontrou é a raiz. Porque se aqui no final eu não encontrasse um resultado zero, nem aqui, isso significaria que esse número que eu testei não é raiz da equação. Beleza? Agora sim, vamos para o próximo exemplo. Aqui na letra B, eu tenho x² menos 6x mais 9 igual a 0. Vamos calcular o delta, sempre calculando o delta primeiro. Aqui eu verifico que o A vale 1. Né? Por quê? Não tem nenhum número aqui na frente. Quando não tem nenhum número na frente multiplicando, tá? É porque esse número é o 1. Porque se eu colocar aqui 1 vezes x², isso é igual a x². Então, o 1 ele é neutro na multiplicação. Não preciso escrever, mas eu sei que tem um 1 multiplicando aqui. Então, A vale 1.
O número que multiplica o x, aqui eu observo que é o menos 6. Então, o b é o menos 6. E o termo independente é o 9. Então, o c é igual a 9. Então, o a vale 1, o b menos 6 e o c vale 9. Calculando o delta, que é sempre a mesma fórmula, b ao quadrado menos 4ac, eu vou substituir o b por menos 6, o a por 1 e o c por 9. Vou fazer as contas. Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado. De novo, coloquei parênteses, porque o b é negativo. Tá? Se o b fosse positivo, não precisaria usar parênteses. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 9, menos 36. 36 menos 36 é igual a zero. Portanto, o delta deu igual a zero. O que isso significa? Que eu só tenho uma única raiz, ou duas raízes iguais, não é isso? E que raiz é essa? Primeiro vamos observar uma coisa. A fórmula diz que o x ele é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre o dobro de a, certo? Só que se o delta é zero, quanto que vale raiz quadrada de zero? É zero. Quando eu substituir aqui, eu vou ter menos b mais zero, que dá menos b, e menos b menos zero, que também dá menos b, ou seja, as duas raízes vão ser iguais. Então, se o delta for zero, essa fórmula ela simplifica, né? Porque a parte da fórmula onde tem o raiz de delta some e vai ficar simplesmente x é igual a menos b sobre 2a. Então, substituindo aqui os valores, né? O b eu sei que é menos 6, o a eu sei que é 1. Né? A gente pode até relembrar aqui, ó. O b é menos 6 e o a é igual a 1. Então, substituindo aqui, eu tenho menos 6 dividido para 2 vezes 1. Menos 6 dá 6. Né? Sinal de menos antecedendo o parênteses. Então, eu troco o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, dá positivo. 6 dividido para 2 é igual a 3. Então, a raiz dessa equação é igual a 3. As duas raízes são iguais e é igual a 3. Certo? Aqui a gente pode tirar uma prova real para ver, né? Substitui o x por 3. Então, x quadrado, 3 quadrado. Menos 6 vezes x, menos 6 vezes 3, mais 9. Quanto que dá isso? 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 3, menos 18, mais 9. Então, aqui eu vou ter 9 menos 18 mais 9, que é igual a menos 9 mais 9, que dá igual a zero. Então, de fato, aqui, eu substituindo o x por 3 nessa equação, eu vou satisfazer, né? 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3 mais 9, a gente viu que dá igual a zero. Então, novamente, a gente tirou a prova real e concluiu que o 3, de fato, é uma raiz, né? Ou um zero dessa equação. Bem, por fim, a gente agora vai no último exemplo, que é o C. Certo? Bem, nesse C aqui, qual é o valor de A? Fala para mim. Qual é o número que multiplica o x ao quadrado aqui? Isso, menos 2. O A é igual a menos 2. Muito bem. E qual é o número que multiplica o x? Menos 4. Então, o B é igual a menos 4. E o termo independente, o número que fica sozinho? C. Então, C é igual a menos 10. Então, o A é menos 2, o B é menos 4 e o C é menos 10. Pronto, agora a gente vai substituir na fórmula. É sempre feito do mesmo jeito, tá? Sempre é a mesma fórmula, a gente substitui e toma cuidado, né, quando você substituir, para não errar conta, porque a maior parte do erro nesse tipo de questão é que o aluno erra a conta. Então, substituir é tranquilo, usar a fórmula é tranquilo, mas você tem que saber fazer a conta direitinho, as operações com sinais, mais com menos com menos, da multiplicação, da divisão. Então, você precisa fazer as contas direitinho. Então, aqui o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo, delta é igual a menos 4 ao quadrado. Aqui, novamente, usando parênteses, porque o b é negativo. Menos 4 vezes a vezes c. Tudo com parênteses, porque o a é negativo e o c é negativo. Então, fazendo as contas, menos 4 ao quadrado é 16, porque todo número elevado ao quadrado sempre é positivo. Então, aqui eu tenho menos 4 vezes menos 2 vezes menos 10. Bem, menos com menos é mais na multiplicação, e mais com menos é menos. Então, o resultado aqui, menos. Resumindo, quando eu tenho uma quantidade ímpar de sinal menos em uma multiplicação,
de vários fatores, se eu tiver uma quantidade ímpar, o resultado vai ser negativo. Se eu tiver uma quantidade par de sinais menos, o resultado vai ser positivo. Então, aqui eu tenho 16 menos 80. Tem um número menor subtraindo um número maior. O resultado é negativo. Então, 16 menos 80, menos 64. Observe que o delta deu negativo. O que isso significa? O que eu expliquei lá no início da aula? O que acontece quando o delta é negativo? Quando eu quero calcular a raiz da equação, eu preciso de quê? Eu preciso usar a fórmula de Bhaskara. O que a fórmula de Bhaskara fala? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, eu preciso calcular uma raiz quadrada. E a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. O que isso significa? Que se o delta for negativo, eu não vou ter nenhuma raiz. Então, a gente conclui que não existe raízes reais. Logo, a solução é vazia. Certo? Bem, então a gente resolveu aí 3 exemplos, tá? Para vocês, através desses 3 exemplos, vocês podem pausar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, voltar, ouvir a explicação de novo. Vocês podem pegar o exercício resolvido, que está todo resolvido passo a passo, e tentar resolver de novo. Treinar bastante com esses 3 exemplos, tentar entender cada passagem, tudo que foi feito, tá? E aqui eu tenho uma sugestão de exercícios para vocês, tá? Depois que vocês estudarem bastante esses 3 exemplos, eu quero que vocês tentem fazer esses 5 exercícios aqui, tá bom? Então, primeiro vocês vão identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Depois vocês vão calcular o delta, ok? Calculou o delta, deu negativo, acabou a conta. Não tem raiz, solução vazia. Calculou o delta, deu zero, só tem uma raiz, ou duas iguais. A fórmula simplifica, fica apenas menos b sobre 2a. Então, é só substituir os valores para achar a raiz. E se o delta der positivo, aí sim, vão ter duas raízes diferentes. Aí você vai fazer o x1 usando a fórmula com sinal de mais e o x2 usando a fórmula com sinal de menos. Tá? Toma cuidado para calcular direitinho, para não errar a conta, porque, como eu disse, muitas vezes o erro está nas contas. Porque você resolver uma equação de segundo grau não é muito difícil. O problema são as contas mesmo, levar ao quadrado direitinho, respeitar as regras de sinais, tudo direitinho para não dar errado, ok? Então, aqui eu deixo para vocês uma mensagem de incentivo, né? Para vocês poderem terem bastante objetivo, bastante força de vontade e que vocês continuem estudando para continuar evoluindo, continuar crescendo e para a gente não ficar parado, para a gente de fato conseguir absorver o máximo que a gente puder de conteúdo, tá bom? Estou aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem, através da plataforma, perguntar, sem problema nenhum, qualquer dúvida sobre essa matéria, sobre a explicação, vocês podem me perguntar sem problema. Esses 5 exercícios, depois a gente vai corrigir esse exercício, então podem fazer e aguardar que a gente vai corrigir com os 5, tudo direitinho. E é isso, aguardar a próxima aula então. Beleza, um abraço para todos, tá? E prometo para vocês que cada aula vai cada vez ficar um pouco melhor. Essa foi a primeira aula, então a gente está aprendendo ainda, a gente ainda tem muito para evoluir, muito para poder pegar prática ainda nesse tipo de ensino, né? Que nós não temos muito prática com isso. Nem vocês em aprender, nem os professores em ensinar. Mas a gente está se adaptando. Então, boa sorte a todos e bons estudos. Um abraço. Valeu!